Eu louvo a Deus por poder estar aqui convosco e por podermos celebrar a Deus, por poder estar... Às vezes sabem que eu agora trabalho por turnos e nem todos os fins de semana eu posso estar cá. E eu vejo-vos sempre por uma telinha enquanto estou a comer à pressa para começar a trabalhar. Porque eu inicio às 11, mas tenho que estar às 10 horas logo a iniciar o trabalho. Então eu tomo um pequeno almoço à pressa no trabalho e ponho a telinha e assisto o louvor. E é uma saudade de estar na casa de Deus. É uma saudade de estar aqui, sentir o pulsar da igreja. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Pensamos nós que começou na sexta-feira, mas na realidade, para a equipa do louvor sabe aquilo que eu estou a falar. Para nós começou logo na segunda-feira, quando nós iniciámos um devocional cujo tema era segundo o seu coração. E foi para nós muito bom podermos na sexta-feira. Quem esteve cá na sexta-feira? Poucos receberam do mistério. Mas o mistério vai dar continuidade hoje. Em que o pastor Luís ele pregou justamente sobre o coração. Sobre guardarmos o nosso coração. Não é? Nós ouvimos o conselho mais sábio na semana passada, dado por Salomão. E é importante, fundamental, nós guardarmos o nosso coração. Porque dele procede as fontes da vida. E deixem-me começar com um testemunho. Porque aos 23 anos, para quem não sabe, eu tive quem me conhece há muitos anos, amigos meus acompanharam o meu percurso, o meu processo de um ano de tratamento no Hospital do Barreiro. Eu tive o início do infarto. Aos 23 anos, tudo estava lindo e maravilhoso, ou não, e estava eu a festejar ter terminado a minha carreira académica, terminei o curso, tinha concluído o curso académico na universidade, estava na praia de Albarquel num café, com os meus amigos próximos, jovens da igreja, e de repente começaram a vir aquelas pontadas nervosas, que passaram uma dor constante, e eu comecei a sentir o braço dormente. E eles aperceberam-se que a minha língua estava tipo atabalhoada, não se entendia aquilo que eu estava a dizer. E eles perguntaram-me, tu estás bem? Eu disse assim, leva-me para o hospital. Eles correram, levaram-me para o hospital. E começou todo o processo. Exames, tive durante um ano a ser acompanhado no Hospital do Barreiro. E posso-vos dizer que isto foi... Eu tinha 23 anos, eu tenho 38 e só em agosto do ano passado estava eu na cama com Covid, recebi chamada da médica para fazer a última consulta, porque hoje eu posso vos dizer que tenho alta clínica, já não sou considerado doente cardíaco, não tomo qualquer tipo de medicação, era hipertenso, deixei de ser, não tomo qualquer tipo de medicação de hipertensão. A Antónia, minha esposa, sabe, é minha testemunha de Jesus, que pode comprovar, amém? E Deus seja louvado por isso. E é engraçado porque esta semana Deus falou muito sobre o coração. E o que é o coração? O coração é um dos órgãos vitais. Existem 4 principais órgãos vitais no nosso corpo que não podem parar. Um é o cérebro, outro é o coração, temos os pulmões e temos o fígado. Esses 4 órgãos, eles não podem parar. E eles têm que estar em perfeitas condições para que o nosso organismo ele possa trabalhar em condições. Ele possa trabalhar em pleno e dar-nos uma vida plena de saúde. E o coração ainda é responsável por outra coisa. Ele faz 2 tipos de circulação sanguínea. Ele faz a grande circulação em que ele distribui o sangue por todo o corpo e a pequena circulação onde ele vai buscar o sangue oxigenado aos pulmões e distribui novamente. Então, esta é a função, verdade. Confirmas, glória a Deus. Ter estudado deu resultado, amém? E isto é importante para nós entendermos. E assim como o nosso coração, ele bombeia o sangue sobre todo o nosso organismo, nós, como filhos de Deus, temos que bombear o seu amor e a sua palavra por todo o organismo, por toda a comunidade. Mas é importante nós sermos segundo o seu coração. E houve um rei na Bíblia que era segundo o coração de Deus. E quem disse não foi o homem, foi o próprio Deus. Eu gostava que vocês pudessem acompanhar comigo no livro de 1 Samuel,
Vamos fazer aqui algumas passagens e hoje vamos justamente falar sobre o rei Davi e através do seu testemunho, aquilo que Deus tem para falar connosco, aquilo que é esperado que nós possamos entregar, porque a vida do rei Davi foi uma vida de entrega. Amém? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. E na minha versão diz assim: porém agora não subsistirá o teu trono. E estava aqui, através de Samuel, Deus estava a falar com o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E nós já vamos fazer aqui uma retrospectiva de quem foi Saul para percebermos como é que Davi chegou ao trono. Porque nós não podemos pegar numa história pela metade. Nós temos que ir ao início para percebermos todo o contexto. Porém agora não subsistirá o teu trono. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esta foi uma conversa entre o profeta Samuel, o último profeta, juiz e condutor do povo de Israel, antes da nomeação de reis em Israel. E agora eu gostava que nós viajássemos a Atos, capítulo 13, versículo 22, porque lá também fala sobre Davi. E fala sobre ele ser segundo o coração de Deus. Mas o que é que uma passagem dessas faz no Novo Testamento? Faz todo o sentido. Porque é bom que nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É tempo de nós muitas das vezes relembrarmos a palavra de Deus para que a nossa fé continue firme. Porque é pela palavra que as coisas mudam. Não é pelo cantor A, não é pelo hino B, não é pelo profeta C, não é pelo apóstolo D. É pela palavra. Porque céus e terra passarão, mas a minha palavra, ela não vai mudar, ela não passará. Amém? E no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, diz o seguinte: e tendo deposto a este, Saul, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Então, hoje eu gostaria de falar de 4 características de um homem segundo o coração de Deus, e posso-vos garantir que tenho aqui 4 páginas escritas à mão. Glória a Deus, porque os iPads às vezes falham, os iPods às vezes não trabalham, mas há uma coisa que nunca muda. Eu gosto deste som. Caneta, papel, essa nunca falha. Só se nós nos esquecermos, e o Senhor também vai trazer à memória aquilo que nós escrevemos, porque se nós estudarmos, a palavra está lá bem vincada. Então eu gostava que nós pudéssemos ver o primeiro ponto. E o primeiro ponto das 4 características de um homem segundo o coração de Deus é nós sermos escolhidos. Amém? O primeiro ponto para sermos alguém segundo o coração de Deus é nós sermos escolhidos. Atrevo-me a dizer a sermos chamados. Amém? Quando o meu pai ou a minha mãe querem falar comigo, por acaso eles não me tratam muito por filho, é logo Telmo. É o meu nome. Certo? Se eu quiser falar com o pastor Luís, eu vou dizer: pastor Luís, eu vou chamar pelo nome. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que ser chamados e escolhidos. E quantos chamados e escolhidos estão aqui nesta manhã? Amém? Eu sou um chamado e escolhido. Eu creio que todos são chamados, todos são escolhidos. E todos são convidados a viver e a fazer a vontade de Deus nas suas vidas. Amém? Então vamos voltar atrás no tempo. Vamos fazer uma retrospectiva daquilo que nós estamos aqui a falar. Como é que Davi chega ao trono? Como é que alguém consegue ser escolhido por Deus e em que contexto? Então, nós vemos que o povo ele era governado por juízes. Após a chegada a Canaã, o povo atravessou 40 anos no deserto. Josué liderou o povo, combateu todos os povos da zona de Canaã, da região de Canaã, todos aqueles reinos, venceu os povos.
E depois distribuiu as terras e dividiu as tribos por terras. E a partir desse momento o povo começou a ser conduzido por juízes, mas reinado por Deus. E esta é uma coisa que é um ponto que nós não podemos esquecer. Não eram os juízes que reinavam. Eles conduziam o povo, mas quem reinava era o Senhor. Porque era o Senhor que levantava juízes para libertar o seu povo de vários períodos de apostasia que nós podemos encontrar no livro de Juízes. E acontece que a determinada altura o povo começou a olhar para os povos em volta e começou a entender que haviam reis. E começou a entender que havia um homem que conduzia todo o povo. E que governava todo o povo. E que geria todo o povo. E tal como nós, que às vezes a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, porque nós não valorizamos aquilo que temos em casa, mas andamos sempre a penicar naquilo que é dos outros, o povo começou a olhar para os reis, a olhar para as culturas, a olhar para os tipos de governação, a olhar para a ostentação, a olhar para a força bélica, e eles começaram a clamar por um rei. E repito, quem governava, quem conduzia o povo nesta altura, era o profeta Samuel. Amém? E é engraçado porque Deus disse assim a Samuel: olha Samuel, eles não te estão a desprezar a ti. Não é a ti que eles desprezam. Não é a ti que eles estão a rejeitar. Eles estão a rejeitar a minha governação. Mas eu vou-lhes dar um rei. E Samuel foi, escolheu, e o escolhido foi cerca de 1,90 m, cheio de músculos, um bom porte, bonito, destacava-se no meio da população, punha uma população e de repente estava ali no meio Saul. E ele foi escolhido segundo a aparência. Mas ainda assim Deus moldou, começou a trabalhar na vida de Saul. Só que o que é que Saul vai fazer? Ele vai rejeitar todo o processo que Deus estava a fazer na vida dele. O Senhor permitiu que Saul fosse o primeiro rei de Israel. O Senhor permitiu que Saul fosse escolhido e ele tinha uma aparência imponente, de alta estatura, mas era medroso e de caráter fraco. E nós vamos ver mais à frente o porquê, ou que características, que evidências. Agia sempre da sua maneira. Ele nunca esperava pelo momento certo e pela ordem das coisas. Se Samuel dizia que para esperar, ele não esperava, ele sacrificava. Se Davi dizia assim, se Deus dizia: acabem com a raça dos amalequitas, esse povo é um povo maldito, vocês têm que acabar com eles. Porque esse povo, ele vai contra os meus princípios. O que é que Saul faz? Ele mantém o rei vivo como prisioneiro pessoal e guarda para ele todas as riquezas, tudo aquilo que eles conseguiram, os despojos de guerra. O que é que Deus disse? Destrói. O que é que ele fez? Guardou. E quantas das vezes nós podemos olhar e dizer assim: mas não tem mal nenhum. É só uma coisinha, vamos guardar só uma coisinha. Sabem, nós podemos achar que naquele momento não há consequência. E que aquela escolha até poderá ter sido inofensiva. Mas eu posso vos dizer, o rei dos amalequitas que Saul poupou, deixou um rasto de destruição que vocês não calculam. E se vocês forem acompanhar a história da palavra de Deus, vão encontrar um descendente deste rei que tinha um ódio mortal pelo povo de Deus, ao ponto de querer destruir o povo, os judeus. E é aí que aparece uma mulher que as mulheres tanto amam na Bíblia, a rainha Esther. Pois é, Amã era descendente deste rei e tinha sido alimentado pelo ódio e pela destruição. Porquê? Porque Deus deu uma ordem e Saul entendeu fazer outra coisa. Então nós temos que ter atenção, que mesmo quando somos escolhidos, temos que tomar atenção às escolhas que fazemos. Porque aos nossos olhos podem ser inofensivas, mas mais à frente podem trazer consequências drásticas ao nosso chamado e até à nossa história com Deus. Amém?
Então nós vamos assim perceber que Saul podia ter até a aparência de um rei, mas ele não tinha um coração de rei. E é aí que quando Samuel tem esta conversa com Saul, Deus fala a Samuel e diz: olha, vai à casa de Jessé, porque eu vou ungir um rei dos seus filhos. Um dos seus filhos será rei. E sabem, Samuel vai lá e ele chega lá e chama os filhos, e Jessé chama os filhos, curioso que ele não chamou Davi, chamou todos os filhos, menos o último, Davi, que estava a cuidar das ovelhas do seu pai, e que por sinal, porque ele não era o mais velho, estava a cuidar das ovelhas que seria do primogênito. Ou seja, Davi era o criado da casa, era um moço de recados, era o último, era a última bolacha do pacote, só que não estava partida. Amém? E nós podemos ver aqui que Saul venceu várias batalhas contra os povos inimigos, mas perdeu a batalha contra ele mesmo. Ele esqueceu-se de quem vinha a vitória e de que o papel principal não era dele, mas era do Senhor. Então, vamos agora para o segundo ponto. E eu quero só relembrar, o primeiro ponto é sermos escolhidos, sermos chamados. E a lição deste ponto é nós entendermos de que o papel principal não é nosso. Eu posso ser escolhido, eu posso ser um líder de louvor top, eu posso até pregar uma palavra top, eu posso ter 4.000, 5.000, 10.000 seguidores no Instagram, eu posso ter 6.000 seguidores no Facebook e não dá mais, depois tenho que abrir outra conta. Mas nada se trata sobre mim. O papel principal é de Deus. E é isso que nós temos que entender. Segundo ponto, guerreiros. Segunda característica de alguém segundo o coração de Deus é sermos guerreiros. E vamos ver aqui, então Deus nos chama a tomar uma posição. Samuel olhou para os filhos e ele disse assim: uau, o filho primogênito é topzera. Deve ter também 1,90 m por aí. Super alto, musculoso, forte. Ainda por cima pertencia ao exército de Saul. Coisa deve ser top. E Deus diz assim: olha, não olhes para a aparência. Não cometas o mesmo erro. Não julgues pelos lindos olhos, pelos cabelos esticados, com cera. Não vais por aí. Porque eu olho para o coração. E do pasto, ele sai para a sala do pai. Estou a falar de Davi. Do pasto, Davi sai para a sala do seu pai. E é ungido perante todos os seus irmãos. Guardem esta visão. Ele foi ungido perante os seus que lhe fizeram a vida negra. E vamos perceber porquê. A certa altura o pai, os irmãos estavam na guerra. Tinha acontecido uma situação ali entre os filisteus e o exército de Israel. E o que é que vai acontecer? Israel entra em guerra. Israel está num lado do vale. Os filisteus estão no outro lado do vale. Surge um homem com quase 3 metros chamado Golias. Onde estão os teus filhos? Estão na salinha? Fez-me lembrar a palavra. Quando eu disse morreu. Como assim morreu? Agora parece que estou a contar a história. Parece que estou numa sala de culto infantil. Então o exército de Israel estava de um lado, filisteus do outro. Golias vinha há semanas a humilhar, a esculachar, a ofender o povo de Israel, o exército do Senhor. Não há nenhum homem que me possa lutar contra mim. Se vocês lutarem contra mim, se eu perder, nós seremos vossos escravos. Mas vocês são isto, vocês são aquilo. E quantas vezes o inimigo vem ao nosso ouvido soprar aquelas palavrinhas. Tu não tens valor. Olha para ti. Tu já fizeste isto, tu já fizeste aquilo, tu já fizeste aquilo outro. Mas sabem, a minha mãe tem uma expressão muito engraçada que eu amo. Quando nós falamos sobre o passado das pessoas, a minha mãe diz assim: olha, atenção, quando alguém bate à porta, não pergunta quem foi, pergunta. Então não dês ouvidos a estes comentários, porque Davi também não deu. Lembram-se que Davi tinha sido ungido na sala do
enfrenta os seus. E o pai manda Davi levar uns queijinhos lá para o comandante do exército, levar uns mantimentos para os filhos. Lá vai Davi, todo maneiro, leva tudo na carrocinha, penso eu, ou não. Chega lá, e o que é que os irmãos dizem? Então, maninho, tudo bem? Foi? Não. O que é que estás aqui a fazer, ó seu enxerido? Vês aqui fazer o quê? Tu queres te meter nestas coisas? E ele só ia levar mantimentos. E o que é que ele começa a ouvir? Davi a humilhar o exército de Deus. E agora reparem. Davi ouviu as ameaças de Golias e ficou incomodado. Quantas vezes é como nós, exército de Deus, filhos de Deus, quantas vezes nós ouvimos zunzuns, quantas vezes até ouvimos falar do irmão A e do irmão B e parece que estamos congelados em vez de estarmos incomodados. Como filhos de Deus, nós temos que estar incomodados com aquilo que não pertence ao reino. Às vezes parece que somos cauterizados, não é? Quando se corta uma veia, quando se elimina um membro, para fechar as veias temos que cauterizar, temos que queimar as veias, para que o sangue não escorra. E isso traz a nós insensibilidade. Então, como guerreiros, nós temos que entender que temos que estar incomodados com aquilo que não pertence ao reino. E Davi ficou incomodado. E sabem, a certa altura, em 1 Samuel 17:26, não é preciso abrir, ele diz assim: quem é este filisteu incircunciso? Quem é este filisteu impuro? Quem é este filisteu que nem sei de onde é que ele apareceu? Para desafiar o exército do Deus vivo. Não era um exército qualquer. Nós não somos um povo qualquer. Quantas das vezes nós ouvimos lá fora falarem mal das comunidades cristãs e nós ficamos cauterizados e nós nem defendemos. Não tenho nada a ver com isso, eu não sou de lá. Eles que se entendam. Mas sabem, é engraçado porque aqui dentro nós conseguimos distinguir: aquele é Deus é amor, aquele é assembleia, aquele é unânimes, aquele é da comunidade A, da comunidade B. Sabem, lá fora as pessoas não conseguem distinguir. Lá fora é tudo da igreja. É tudo igual. É tudo do mesmo saco. E nós temos que entender isto. Independentemente de placas, como eu costumo dizer, de aquários. Eu não pertenço a aquário, eu pertenço ao Oceano de Jesus. Eu não pertenço a aquário, eu não pertenço a quintinha. Isto não é o Farmville. Tu cuidas da tua quintinha, eu cuido da minha quintinha. O que é da tua quintinha não tem nada a ver. O que é da minha quintinha eu já me responsabilizo. Não, nós somos povo de Deus. E nós temos que estar incomodados com aquilo que se passa também lá fora e com os comentários que fazem. Porque se fazem dos outros, vão-nos englobar a nós. Então é necessário nós estarmos incomodados e sermos guerreiros. É um princípio para ter um coração segundo o coração de Deus. E naquele momento Davi sabia que precisava vencer aquele gigante. E ele vai e ele diz: eu vou lá. Leva-me ao rei. O rei chega lá, olha para ele, fraca figura, mais pequeno, mais baixinho. Porque Saul era... Mas Davi ainda era um adolescente. E Davi só tinha experiência com uma funda e a matar o leão e o urso. E a guardar as ovelhinhas. Ele nunca tinha enfrentado um desafio daqueles. Mas sabem uma coisa? Ele naquele momento, ele entendeu quem era o Senhor daquela batalha. Ele se dispôs. E agora quero que prestem atenção. Enquanto os outros olhavam para armaduras, Davi olhava para o alto. Enquanto todos olhavam para a derrota, porque todos estavam cheios de medo e ninguém ia lutar contra Golias, Davi sabia em quem buscar a vitória. E enquanto todos olhavam para um jovem, Deus via um guerreiro.
E quero-te dizer nesta manhã, quando Deus olha para ti, Deus não olha segundo aquilo que os outros dizem. Deus não olha segundo aquilo que os outros acham. Deus olha para nós e vê-nos como guerreiros. Então, como guerreiros, nós temos que nos posicionar. Nós somos escolhidos e nós somos convocados a ser guerreiros. E como guerreiros nós temos que estar incomodados. Não podemos pensar como as outras pessoas pensam. Temos que ser renovados. A nossa mente ela tem que ser renovada através do Espírito Santo. Então este é o segundo ponto. Primeiro, sermos escolhidos. Segundo, sermos guerreiros. Terceiro ponto, sermos adoradores. E o que é adorar? É cantar? Não, não é cantar, é expressar um modo de vida. Isso é que é adorar. Adorar é prestar culto em toda e qualquer situação. Quando havia celebração, quando havia organização no templo do Senhor, haviam os sacerdotes e haviam os levitas. Os levitas cuidavam de tudo aquilo que era organização de culto. E havia um grupo nos levitas que cantava. Um grupo. Mas os levitas tinham a responsabilidade de adorar ao Senhor. Com o quê? Limpeza do templo, manutenção do templo, organização do templo, preparação do templo, organização do processo cerimonial. Tudo era organizado pelos levitas. Os sacerdotes só iam e sacrificavam. Então nós temos que ser adoradores. Então não penses que só se adora aqui ou só se adora quando se ouve uma canção. Adoras com a tua vida. Como tu expressas a tua adoração. Como tu expressas o facto de seres filho de Deus. Isso tem que transbordar. Isso tem que ficar para fora. Tem que ser visível. Tem que ser notório. Temos que olhar e dizer, há qualquer coisa diferente ali naquele irmão. Há qualquer coisa ali na Mónica, que a coisa... Eu quero aquilo que ela tem. Eu quero aquilo que ele tem. Então, a certa altura, por inveja e com medo de perder o reinado, Saul tenta matar Davi. E o que é que Davi tem que fazer? Fugir. Para onde é que ele fugiu? Para o deserto. Davi teve que se fazer louco e ir morar com os filisteus. Ele chegou lá e quando iam matá-lo, este gajo não bate bem da bola, ou está possesso, eu andava lá vamos deixá-lo estar, vamos cuidar dele, se calhar ele não está bom da cabeça, vamos deixar... E sabe, é engraçado, é que depois tornou-se general do exército filisteu. Alguém vai aproveitar as tuas capacidades. Alguém vai começar a ver que independentemente de teres uma cultura diferente, uma maneira de pensar diferente, aquilo que tu tens dá para agregar aquilo que eles querem e precisam. E é aí que se vai começar a ver a diferença. A diferença de ser um adorador. Então o deserto foi a casa de Davi, algumas vezes na sua história. A vida leva-nos para lugares secos. Isto agora é para nós. Muitas das vezes a vida vai-te levar para lugares secos. Se calhar vais ter que te fazer não é? Louco, de bobo. Queremos fugir dos problemas e muitas vezes encontramos-nos sozinhos. Como Davi se encontrou muitas das vezes nas cavernas. Preocupados com o que vai acontecer. Davi nunca sabia se ia ser apanhado ou não por Saul. E nem sempre todos lhe abriram as portas. Muitas das vezes as cavernas foram a casa dele. É nesse momento que passamos a lutar contra nós mesmos para não perdermos a nossa fé. Ficamos vulneráveis perante Deus. E é aí que a adoração começa a ser extraída. Sabem que o azeite vem da azeitona. Todos nós comemos azeitona, não comemos? Vocês comem azeite? Não. Não. Comem a azeitona. Sabem quando é que o azeite aparece? Quando ela é pressionada. Quando ela é apertada. Quando ela é esmagada. E não é esmagada uma vez. Sabem que no tempo em Israel,
A azeitona era prensada 3 vezes, passava por 3 prensas. A primeira prensa era para retirar o azeite para o templo. A segunda prensa era para tirar o azeite para os alimentos. A terceira prensa era para a iluminação. Já era aquele azeite mais fraquinho. Mas a adoração só vai sair quando nós formos prensados. Assim como o azeite só sai da azeitona quando ela é prensada. Davi podia ter uma alma cansada, angustiada, magoada, traída, quase destruída. Mas ele sabia exatamente onde encontrar refúgio e consolo. Onde é que nós andamos a encontrar refúgio e consolo? Onde é que nós estamos a buscar refúgio e consolo? Estou mal. Liga para o meu discipulador não me atende. Às vezes acontece. Porque os discipuladores também têm vida. Também trabalham. Também têm situações por resolver. Ai, eu vou orar para o irmão da intercessão, mas o irmão da intercessão também não atende. Se calhar está a orar. Nós temos que buscar é Deus. Entra no teu quarto secreto. E o teu Deus que vem em secreto, Ele vai responder em secreto. É isso que nós temos que entender. Às vezes dependemos dos outros. Buscamos consolo nos outros. Buscamos refúgio nos outros. Buscamos solução. Ai, irmão, ora por mim. Mas tu não oras. Tu não entras no quarto. Tu não intercedes. Tu não entregas a tua causa ao Senhor. Tu não buscas. Vives dependente. Vives de muleta. Não és nenhum paralítico, não és paraplégico, não és aleijado. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Filhos, não somos bastardos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós não somos bastardos. Eu não preciso de alguém para chegar à presença de Deus. Eu tenho que chegar, entrar no meu quarto, orar em secreto. E o meu Deus que ouve em secreto, que vem em secreto, Ele vai-me responder em secreto. E aquilo que Deus vai responder em secreto vai surgir como evidência no público. É isso que nós temos que entender. Às vezes queremos que Deus responda logo no público. Deus fala comigo no culto para toda a gente ouvir. Deus muitas das vezes não quer falar. Sabem porquê? Porque se calhar se Deus falar aquilo que tu buscas que Deus fale, se calhar não vai ser agradável no público. E por vezes temos que ser tratados no privado. Tal como Davi, devemos deixar a nossa alma cantar, sorrir, gritar, chorar diante de Deus. Há quanto tempo é que tu não choras na presença de Deus? Há quanto tempo é que tu não gritas na presença de Deus? Há quanto tempo é que tu não saltas na presença de Deus? E não é saltar aqui em comunidade, saltar no teu secreto. Davi foi prensado para que a sua adoração pudesse emergir. Glória a Deus. Até a palavra cai. Não se preocupem. Depois eu arrumo. Amém? Então Davi decidiu louvar no meio do deserto. E há pessoas que querem louvar no meio das conferências, no meio das celebrações, no meio dos cultos de ação de graça. Deixa-me dar-vos uma informação. Celebra no privado. Começa a celebrar no privado. Começa a adorar no privado. Porque a adoração no coletivo, a adoração que nós deixamos aqui na casa do Senhor é o reflexo da forma como tu adoras na tua casa. Esta é uma verdade incontestável. Não dá para discutir. Muitas das vezes nós não adoramos em casa. E chegamos aqui. E 2 mais 2 são 4. Não há trabalho de casa, chegas ao teste, não estudas, não sai. É tempo de nós entendermos isso. Davi adorou no deserto. Davi adorou na perseguição. Foi lá que ele escreveu os mais belos hinos. Os mais belos salmos. Vamos ler Salmo 142. Está organizado ainda.
Salmo 142, vamos lá. Busca aí. Gosto de ouvir este som. Salmo 142. Versículo 5 a 7. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atenda ao meu clamor, porque estou muito feliz. Não, abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Salmo 34, versículo 1. Vamos fazer ginástica bíblica. Bora, Salmo. Gesticulei o teu dedo no teu tablet, no teu telemóvel. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Ele não está à segunda no ensaio, ele não está à quarta na oração, ele não está à sexta e no domingo nos cultos. Ele está continuamente, todos os dias, diariamente. É constante. É isso que temos que entender. Então, primeira característica, sermos escolhidos. Segunda característica de um homem segundo o coração de Deus, é sermos guerreiros. Terceira característica é sermos adoradores. Amém? E a quarta característica é termos a capacidade de nos humilhar e de admitirmos as nossas falhas e os nossos erros. Lembram-se que Saul, ele não admitiu os seus erros, as suas falhas. E quantos de nós já passamos por processos destes? Quantos de nós já tivemos que ser confrontados com verdades que nós não queríamos admitir e que até escondíamos? Não fui o primeiro e não serei o último. Eu próprio já tive que ser confrontado com verdades. Eu próprio já tive que fazer assim, basta, para. Tive que ser parado para que pudesse analisar, fazer reset e voltar ao início. Dói, é difícil, custa muito. Sentimos-nos perdidos, sentimos-nos. Mas é necessário para que possamos ter um coração segundo o coração de Deus. E Davi é conhecido por ter vencido Golias, Davi é conhecido por ser corajoso, Davi é conhecido por ser um guerreiro, Davi foi conhecido por ser rei, por ser poeta, músico e até antepassado de Jesus. Mas ele também é conhecido por ter mandado matar um homem para ficar com a esposa dele e ter cometido adultério. E a Bíblia não esconde em nenhum momento os defeitos de Davi. Davi não tem... aliás, não é posto sobre Davi uma capa de imunidade. Tem que ser perfeito, então não se pode colocar os defeitos. Todos nós temos defeitos. E todos nós temos que ser tratados por Deus para que o azeite surja. Mas a Bíblia também nos vai mostrar a conduta de um homem que no meio das suas falhas sempre retornava para Deus. E este é o segredo. É humilhar-nos e retornar-nos para Deus. Porque muitas pessoas, na consciência da falha, não conseguem voltar atrás. Eu vivi na pele esta situação. A minha esposa viveu na pele esta situação porque teve que acompanhar e passar todo o processo. Foi duro, 1 ano
de reset. Um dia eu estava nos cultos, estava no culto e foi aqui na segunda fila. Eu chorava para a pastora Silvia e disse: eu não aguento mais. É duro. É pesado. Termos que fazer reset não é fácil. Eu estou a partilhar isto convosco porque temos que entender uma coisa. Se nós não formos tratados, os problemas eles vão persistir, eles vão continuar e só estamos a cavar a nossa cova. Amém? Então nós temos que entender isto. Nós somos escolhidos, nós temos que ser guerreiros, nós temos que ser adoradores, mas nós temos que ter a capacidade de nos humilharmos e de retornarmos para Deus quando as coisas não estão bem. É essa a diferença. Foi isso que distinguiu Saul de Davi. É por isso que ainda hoje nós olhamos, sabemos os erros de Davi, mas olhamos para ele e continuamos a dizer: grande rei, grande homem segundo o coração de Deus. Eu gostava que nós pudéssemos abrir em Salmo 51. Vamos ler a partir do versículo 7. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ou seja, Davi sentia-se completamente um caco. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Este salmo foi escrito não num dia lindo, não num dia de sol, mas num dia em que ele foi confrontado pelo profeta Natan do seu pecado de ter mandado um homem para a frente da batalha para ser morto, pois já tinha ficado com a sua mulher e a coisa continuava. E quando ele é confrontado, quando ele entende, quando ele cai e entende que falhou, ele escreve este salmo. As consequências, elas vêm. Nós não estamos imunes das consequências. Uau, peço perdão ao Senhor e já está livre. Não está. Tu estás perdoado. Mas a consequência tu tens que atravessar. Ele teve que atravessar uma consequência dura. Davi teve que ver o seu filho nascer e morrer, fruto de um adultério. Às vezes há coisas que tu vais ter que perder para entenderes. Então o seu coração clamava por aquele que mais amava. Ele se entregou e se fez ovelha. Ele fez-se servo. Davi tinha o reinado, mas entendeu que o trono não era dele. Ao contrário do rei Saul. O rei Saul achava que o trono era dele e que Deus ficava em segundo plano. Deus era uma bomba de oxigênio para o rei Saul. Quando ele precisava, usava a bomba de oxigênio. Davi entendeu que o trono não era dele. O reinado não era dele. O reinado era do Senhor. Então, lição do quarto ponto. No meio de todas as aflições, Davi encontrou refúgio. Eu gostava que tu pudesses fechar os teus olhos nesta hora. No meio dos vales, Davi encontrou descanso. No meio de todos os seus defeitos e falhas, encontrou perdão. E no meio de tudo isto, Deus encontrou um homem segundo o seu coração.